Graça e paz a todos, maravilhoso, a igreja está muito linda hoje. Obrigada, Ellen. Esse louvor tem feito os meus dias mais esperançosos, eu acho, sabe? Nós iremos viver no lar que o Senhor separou para nós, que Ele preparou, que Ele guardou e que Ele nos espera lá. O texto que nós estaremos hoje estudando e refletindo está no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 13. Nós iremos ler do versículo 10 ao versículo 17. Lucas 13, de 10 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Senhor Deus, grande és tu, Senhor, e grande é a tua bondade. Nós tivemos uma experiência maravilhosa, Senhor, com os cânticos que aqui foram entoados em teu louvor. Nosso coração já se aqueceu, nossa alma já está preparada, nosso espírito está preparado para receber a tua santa mensagem. Fala conosco, Senhor, fala através da tua palavra. Usa-me, Pai, da maneira que o Senhor achar conveniente. Que eu seja instrumento nas tuas mãos, Senhor, para o louvor da tua glória. Amém. Hoje é um dia bastante especial, né? Talvez não fosse nenhum dia de estar fazendo a leitura desse texto especificamente, mas ao correr da mensagem, os irmãos estarão entendendo o porquê. Nós temos no primeiro versículo lido, no versículo 10, que Jesus estava na sinagoga, ensinando. A sinagoga era um pequeno templo. Haviam muitas sinagogas. Jesus estava numa delas. A arquitetura da sinagoga era um espaço, um retângulo, mais ou menos como estamos aqui. A diferença era que o pregador, ou o orador, ou aquele que ensinava, se colocava no meio, e não à frente da assistência. E a assistência se colocava de uma maneira quase que circular,
em volta daquele que trazia a mensagem. Havia uma pequena elevação, como um púlpito, onde se colocava o mestre ou o orador. Ali estava Jesus. À frente, com certeza, estavam os maiorais, os principais, os mais importantes. E, ao fundo, aqueles outros, os menos importantes, as mulheres, estavam mais atrás, mais ao fundo. O versículo seguinte diz que ali estava uma mulher enferma. E qual era essa enfermidade? Ela tinha uma doença espiritual. É a primeira coisa que nós vemos aqui. Ela tinha uma enfermidade originada na ação do maligno. Não era do seu físico, não era da sua natureza, não era por envelhecimento, não era por nada que fosse natural. Era espiritual. Essa mulher andava encurvada, mas não encurvada como eu, que tenho uma pequena curvatura nos meus ombros. Quem sabe um dia eu consigo consertar isso. Ela tinha uma curvatura absurda. Ela andava assim. Ela não conseguia se levantar. Ela não conseguia ver as pessoas. Ela passava pelas ruas, muito provavelmente, e via o lixo das calçadas, a sujeira, os animais pequenos, o pé sujo das pessoas, mas ela não via o rosto das pessoas. Ela não sabia se aquele que havia chegado próximo a ela estava feliz ou indignado por vê-la, porque ela era uma mulher doente, enferma. E a cultura judaica dizia o seguinte, que os doentes eram doentes porque tinham pecados, ou individuais, ou pecados trazidos por gerações, de pais e avós. Desculpa. Então, ela era uma mulher condenada. Ela era uma mulher, tem água aqui, ela era uma mulher que passava pela rua e as pessoas falavam dela, mas ela sequer sabia que as pessoas estavam falando dela, porque ela não podia ver os rostos das pessoas. Mas ela estava ali, na igreja, porque apesar dela estar encurvada, ela não estava parada. Apesar dela ser encurvada, ela não deixou de ir adorar a Deus. Apesar de envergonhada, ela não deixou de ir à casa do Senhor. Apesar de com dores, porque muito provavelmente aquela situação trazia à vida dela dores horríveis. Mesmo com dores, aquela mulher estava na casa do Pai. Quantas vezes nós deixamos de vir à casa do Pai? Quantos motivos banais, quantos motivos menores nos fazem permanecer na nossa casa ou buscar outras atividades que não vir para a igreja? Quantas vezes nós preferimos descansar, porque temos um dia, a partir do dia seguinte, de trabalho, de labor? Quantas vezes nossa preguiça, depois de um almoço mais demorado no domingo, faz com que queiramos ficar em casa e assistir o culto, até assistimos ao culto, mas pela internet. Não priorizamos a casa do Pai. Aquela mulher, com todas as dificuldades que tinha, o texto diz claramente, e veio ali uma mulher. E essa mulher era possessa de um espírito de enfermidade. Já tinha 18 anos. Há 18 anos, o que ela via era a terra, era o chão. Essa mulher não via o alto. Essa mulher não via os céus.
mas ela estava ali, buscando a Deus. Ela andava encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Não havia modo que fizesse ela se endireitar. Não era algo que ela pudesse, de repente, falar assim, eu vou levantar um pouquinho. Não, ela não conseguia se endireitar. O versículo 11 diz assim, vendo-a Jesus. Onde eu disse que essa mulher estava? Lá atrás de todos os mais importantes, atrás de todos os que estavam ali, sem sequer ter um problema para resolver. Estavam talvez para ouvir os ensinamentos de Jesus, ou muitas vezes nem sabiam que seria Jesus que estaria ali. Jesus enxerga aquela mulher lá atrás. A palavra não diz se ela estava sentada ou se ela estava em pé. Mas se ela estivesse sentada ou em pé, não faria diferença, porque ela não viu a Jesus. Jesus a viu. E Jesus a chamou. Eu acredito que algumas pessoas tiveram que dar uns cutucões nessa mulher. Olha, o mestre está te chamando. Levanta ou vai. Porque ela não deveria estar vendo Jesus. Ela apenas ouvia a voz de Jesus. A mesma voz que tudo criou. A mesma voz que ordenou que o mar se acalmasse. A mesma voz que disse para Lázaro, sai da tua sepultura. A mesma voz essa mulher ouvia, mas ela não via. Então, ela, de repente, não estava vendo que era ela quem estava sendo chamada. Deve ter sido alertada. E foi, com toda a vergonha que ela tinha. Porque ela era discriminada. Porque havia um preconceito enorme sobre a sua vida. Mas ela foi, porque o mestre a chamou. Jesus podia curá-la lá onde ela estava? Podia, claro que podia. Jesus pode tudo. Jesus podia simplesmente dizer... Você que está aí encurvada, endireita-te, levanta-te. Mas não é assim que o mestre faz. Não é assim que Jesus faz. Jesus não nos endireita primeiro para depois nos chamar. Jesus nos chama primeiro. Primeiro ele diz, vem. Vem para mim, vem porque eu estou te chamando, vem porque eu te reconheci, vem porque eu sei tua história, vem porque eu sei quem você é, vem sujo, vem limpo, vem doente, vem da maneira que você estiver, vem. É assim que Jesus faz, ele nos chama. E quando nós atendemos ao seu chamado, ele nos endireita, ele nos transforma, ele faz de nós pessoas novas. Ele tira de nós todo o mal. Ele tira de nós os grilhões que nos prendem, que nos escravizam ao mal que muitas vezes está na nossa vida e nós não enxergamos. Aquela mulher estava encurvada pela ação do maligno. Mas nós, muitas vezes, estamos encurvados, assim diz no Salmo 38, versículo 6. Porque está batido a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. O salmista diz no Salmo 42, se não me engano, o salmista diz que ele andava encurvado pela quantidade de pecados que ele carregava. Muitas vezes o estar encurvado não precisa ser enxergado pelo outro, é a nossa atitude. É a maneira como nós olhamos mais para o chão, mais para a terra do que para o alto. Quando nós priorizamos mais aquilo que está aqui, onde eu possa ver, tocar, levar para mim, do que aquilo que está no alto. Jesus a chamou e ela foi. E Jesus disse para ela assim, mulher, está livre
da tua enfermidade. Geralmente Jesus diz assim: mulher, você está curada. Jesus disse: você está livre da tua enfermidade. Sabe por quê? Porque antes de endireitar o corpo daquela mulher, Jesus endireitou o que estava errado no mundo espiritual. Primeiro, Jesus consertou aquilo que havia de errado no mundo espiritual e que afligia aquela mulher. Jesus quebrou os grilhões que a aprisionavam. Jesus quebrou as algemas que a aprisionavam àquele corpo, àquela doença, aquela coisa ruim que fazia com que essa mulher não tivesse mais vida, não pudesse enxergar o mundo, não pudesse enxergar as estrelas, não pudesse enxergar o mundo que foi criado pelo Pai. Ela só enxergava o chão. Ela só enxergava a terra. Ela só enxergava aquilo que estava mais próximo dos seus olhos. Depois, Jesus impôs as mãos sobre ela. Eu gosto de uma versão que eu não me lembro agora, é uma versão não mais moderna, que diz que Jesus tocou. Impor as mãos, muitas vezes, pode ser só algo mais superficial, né? Mas o texto, me parece que o texto correto é Jesus tocou. Jesus toca naquela mulher e diz para ela assim: te endireita. Possivelmente ele deve ter dito para ela: endireite o seu corpo. E ela endireitou o seu corpo. Às vezes, o toque do Senhor não é sentido por nós. Aquela mulher estava preparada para receber o toque do Senhor. Aquela mulher não estava anestesiada pela dor, pelos problemas, pela dificuldade. Quantas e quantas vezes nós deixamos de sentir o toque do Senhor porque damos mais importância aos problemas, às dificuldades, às vicissitudes, às dores, aquilo que está nos tirando dos olhos. Nós deixamos de olhar para o Senhor. Quantas vezes essa insensibilidade que nós temos não permite que nós sintamos a presença do Senhor. E nós desejamos ser curados tantas e tantas vezes. Mas não saímos em busca da presença do Senhor, não saímos em busca desse toque do Senhor. A partir daqui, lembrando que essa mulher dava glórias, glórias, glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado, disse que Jesus não podia estar curando ali, e a mulher dava glórias. Havia uma indignação porque era sábado, mas a mulher dava glórias. E Jesus diz para eles assim: bando de hipócritas. É mais importante a vida do jumento que você leva para beber do que o milagre que você está testemunhando aqui? Essa mulher era possessa há 18 anos, Jesus diz. Há 18 anos essa mulher estava nas mãos de Satanás. Jesus chama essa mulher de filha de Abraão para mostrar para aqueles homens que estavam ali, aqueles judeus, que ela também era da descendência deles, igual a eles, e merecia aquilo que ela estava recebendo. Porque ela não eram os pecados da vida dela, ou da família dela, que a fizeram daquele jeito. Era a ação do maligno. Jesus de novo diz, era Satanás quem segurava essa mulher desse jeito, quem promovia isso na vida dessa mulher. Quando Jesus termina de dizer essas palavras,
Todo mundo envergonha, né? Aqueles que se manifestaram e todos aqueles que estavam lá e que viram aquilo que aconteceu se alegraram por saber que, mais uma vez, Jesus havia realizado gloriosos feitos, conforme está aqui na palavra do Senhor. Hoje é Dia das Mães. Um dia para muitos, um dia de muita alegria. Para outros como eu, um dia de sentir de maneira mais forte a saudade. Mas é um dia para homenagear as nossas mães, presentes ou não, estando aqui ou não. É um dia para homenageá-las com a nossa gratidão. A gratidão que todo filho precisa ter. A gratidão de saber que, se você está neste mundo hoje, talvez você esteja neste mundo porque sua mãe andou encurvada durante muitos e muitos anos. Eu conheço muitas mães que ainda hoje andam encurvadas pelo peso da responsabilidade de saber que são elas que têm que sustentar seus filhos. Eu conheço muitas mães que estão encurvadas hoje por saber que elas são a coluna de oração daquela casa que está entregue, muitas vezes, às drogas. Eu conheço muitas mães que estão encurvadas porque seus filhos estão doentes. E doença que muitas vezes não tem cura. Eu conheço muitas mães, e eu vou colocar nós todas que somos mães que estamos aqui, eu conheço muitas mães que estão encurvadas pela renúncia que tiveram que fazer nas suas vidas para que pudessem estar ao lado de seus filhos. Renúncias que talvez tivessem feito da vida delas uma vida mais feliz, mas não teria feito dos seus filhos mais felizes. Quando nós olhamos para essa doença que é da mulher encurvada, era espiritual, nós precisamos olhar também para as doenças que nós trazemos para a nossa vida, doenças psíquicas, doenças emocionais, e que nos encurvam. E que fazem com que nós deixemos de olhar para o alto. Jesus pode curar qualquer coisa. E Jesus pode livrar-nos de qualquer coisa. Charles Spurgeon, que é um grande teólogo, ele tem uma frase mais ou menos assim sobre esse texto. Ele diz assim, que Satanás levou 18 anos aprisionando essa mulher. Satanás levou 18 anos fazendo com que essa mulher ficasse algemada a essa enfermidade medonha. Jesus precisou só de 18 segundos para quebrar tudo isso. Por mais que pareça impossível, por maior que pareça o problema, para Jesus nada é impossível. Mas aonde estão os nossos olhos? Onde estão os nossos olhos? No chão, na terra. Nós tiramos os olhos de Jesus e nos acostumamos com isso. Nós passamos a semana inteira longe de Jesus. E aí a gente vem encontrar com Ele aqui por algum tempo, meia hora, uma hora.
A gente até se comove com os louvores, a gente até se comove com a pregação. Vai embora, às vezes, até cheio do Espírito Santo. E dorme. E tudo acaba. A nossa vida precisa sair dessa mesmice, do vir buscar o Senhor só um dia da semana. Nós precisamos sair dessa comodidade, que é tirar os olhos de Deus, tirar os olhos de Jesus e achar que isso é normal. Precisamos encher a nossa vida da presença do Senhor. Até porque é o próprio Senhor quem nos diz, para que a gente o busque quando necessário, para que a gente o busque quando precisarmos, mas para que a gente o queira o tempo todo. A gente precisa desejar Jesus. Nossas mães, as que estão aqui, as que não estão mais aqui, nossas mães viveram ou vivem encurvadas. Muitas mães que aqui estão viveram ou vivem encurvadas. Levante sua cabeça. Olhe para o alto. Faça como Estevão. Veja os céus abertos. Veja a glória de Deus. Até porque esse Jesus a quem nós servimos, ele diz assim para nós, lá em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28, 29 e 30. Jesus diz assim, para cada uma de nós, para cada um de nós, porque há muitos homens que também vivem encurvados pelas dores que a vida traz. Mas Jesus diz assim, vinde a mim. Fabiana vai continuar lendo. E o Senhor diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu pedi para o Fabiano, porque eu sabia que eu não ia conseguir ler. Jesus diz assim para a gente, olha, troca o teu fardo, larga o teu fardo e pega o meu, porque o meu é leve, meu jugo é leve, o meu fardo é leve. E viva alegre, e viva feliz, e viva olhando para o alto, e busque ao Senhor incessantemente. Porque, de novo, eu vou dizer, e todas as vezes que eu tiver essa oportunidade, eu vou dizer, o Senhor Jesus está às portas. Ele não demora. E talvez você não tenha tempo mais para olhar para o alto. Tome uma decisão na sua vida, se você ainda não o fez. Amém? Feliz Dia das Mães.